FM Network. Salve, salve amigos do Highcount Podcast, estamos chegando para o episódio 265, após uma semana de hiato aí, onde ficamos afastados por períodos, problemas de horário e tal, e para aguardar a revelação da tabela que foi na última quinta-feira, então a gente aguardou aí, preferiu segurar esse episódio para daí soltar tudo de uma vez, falar de força de tabela, falar dos prime times que foram divulgados, e todo o calendário aí que a NFL divulgou na quinta-feira passada. Mas antes da gente entrar nesse assunto, chamar o meu parceiro de sempre, Fábio Naldino, Badola. Seja muito bem-vindo, Bado, e bora para cima, né? Agora a temporada parece que vai chegando cada vez mais perto, né, Bado? Ademir, exatamente. Entramos naquela parte meio que de férias dos times, né? Então não temos muitos movimentos quanto a elenco, esse tipo de coisa, mas daí a NFL providencia aí essas divulgações e tal para continuar movimentando o assunto. E nós estamos aqui para reagir a isto, né, Ademir? Vamos ver o que a galera acha também aí dos nossos comentários a respeito e bora para cima. Inclusive, né, Bado, pedir o pessoal que estiver chegando aqui no YouTube se inscrever, dar um like, também lá no nosso Instagram, no Spotify, para sempre apoiar aí o nosso trabalho, que é feito para a galera aí interagir, questionar, gostar, não gostar, enfim, para a gente cada vez, né, falar mais de futebol americano. E vamos falar então, Bado, de tudo que aconteceu de revelações na última quinta-feira. Não teve todo aquele gourmet todo que a seleção brasileira teve para divulgar os convocados para a Copa do Mundo de 2026, né, Bado? Porém, foi muito mais eficaz e eficiente, eu diria, aí, essa revelação da tabela da NFL, porque antes mesmo de revelarem às 8 da noite ali, que era o horário marcado, 8 da noite aqui do horário dos Estados Unidos, cara, a gente vinha conversando, né, no WhatsApp e tal. Deu, tipo, sei lá, 1 da tarde, cara, eu já tinha a tabela inteira do Broncos pronta na minha mão, né? Praticamente, ali, sabendo o que ia acontecer. E já fica aqui a minha crítica, Abado. Pô, os caras sabem que eu gosto de criticar, gosto de ser aquele chato, né? O ranzinza, Abado. Aí a oportunidade que eu tenho de ver meu time, Denver Broncos, em loco, que vai ser aqui em New England, os caras conseguiram, Abado, meter esse jogo na friaca, pós-Natal, início do ano, em janeiro. A gente vai falar depois disso, mas já fica aqui a minha reclamação. Antes de a gente falar disso, vamos falar da força de tabela, Bado, que é o mais importante para a gente analisar, digamos assim, porque a força de tabela, querendo ou não, na minha opinião, Bado, não sei se a tua também, ela tem muita influência no resultado final aí de classificação para os playoffs. Vídeo ano passado aí, a gente pôde ver e falou muito do New England Patriots, né? Que foi uma das equipes aí que foi para os playoffs e tal, muito por causa do calendário tranquilo. Alguns anos atrás a gente questionou o Steelers, né? Que começou uma temporada 11-0 e com um time também que estava, né, bem mais ou menos e deu no que deu, chegou nos playoffs, rodou. Então a força de tabela ela acaba para mim impactando muito, né? Como vai desenrolar a temporada atual. Então a gente tem aqui, vou falar só o top 5, depois eu menciono alguns do meio aqui, Bado, das forças de tabela, as mais fáceis para as mais difíceis. Então, as equipes que têm o trabalho mais fácil, digamos assim, Bado, é o Cleveland Browns, o New Orleans Saints, o Cincinnati Bengals, o Indianapolis Colts e o Atlanta Falcons. Dessas 5 equipes aqui, Bado, a gente está falando do Indianapolis Colts, que ano passado começou muito bem com o Daniel Jones e acabou perdendo força no final ali devido à lesão dele e ficou de fora.
E o Bengals, que querendo ou não, tem uma equipe com ataque super, né, capacitado com Joe Burrow, Ja'Marr Chase e T. Higgins. Você acha que desses 5 que eu mencionei aqui, daí na sequência a gente tem Lions, Texans, Titans, Ravens e Eagles, você acha que desses 5 primeiros ali, quais desses tem mais chance de conseguir uma vaga nos playoffs nessa próxima temporada, se beneficiando dessa força de tabela? Deminha, repete para mim, Colts, Browns, Bengals e os outros dois? Browns, Saints, Bengals, Colts e Falcons. Browns, Saints, Bengals, Colts e Falcons. Cara, eu acho que, sem dúvida, Bengals e Colts, né? Porque, assim, apesar dos pesares, a gente está falando aqui de times que têm forças de tabelas mais acessíveis, mas ainda assim a gente está falando de times de menor nível, né? E aí a gente está falando de Browns, Saints e, perdão, esqueci o quinto novamente. Bengals e Colts claramente são times que já foram competitivos no passado recente, né? Até o Colts aí teve uma temporada do ano passado com o Daniel Jones saudável bem surpreendente. E o Bengals tem o Joe Burrow, né? Coisa que os outros times que a gente está falando aqui, seja Saints, seja Browns, e o último, me repete, por favor, Deminha. Atlanta Falcons. E o Atlanta Falcons tem muitos pontos de interrogação na posição mais importante, podemos dizer assim, né? Times bem menos prontos. Então, assim, apesar da força de tabela acessível, eles também são acessíveis para os seus adversários, podemos dizer assim, né, Deminha, hoje em dia. Então tem muito trabalho para fazer ainda. Então acho que Colts e Bengals saem na frente. Eu até colocaria o Bengals acima do Colts ainda, porque eu acho que o Colts teve uma situação um pouco também ilusória no passado, naquela sequência absurda que eles tiveram no começo ali, que acho que também não reflete 100%, mas querendo ou não, tem os seus méritos também, né? Mas eu acho que, querendo ou não, essas questões de força de tabela, minha, elas são, primeiro, relevantes, concordo contigo, mas elas também são muito sensíveis a, eventualmente, um adversário ou outro, né? É que um time que teve uma temporada muito fora da curva. Podemos citar o exemplo da nossa divisão mesmo aqui, né? Da divisão do Denver e do Chiefs, em que o Chiefs teve um nível muito abaixo do que estamos acostumados a ver no ano passado, né? Isso afeta a força de tabela dos times e para o Chiefs acaba pesando, né? Porque os seus adversários, por conta também do seu desempenho abaixo, tiveram recordes bem acima ali. O próprio Broncos, o Chargers também foi para os playoffs. Então, assim, para o Chiefs acaba aumentando bem a força de tabela por conta do seu próprio desempenho ali, que às vezes faz diferença para uma divisão toda, né? Então, tem esses fatores também que às vezes a gente olhando o número cru ali, ele não é tão evidente, mas que podem pesar também. Eu acho que, fim das contas, times com o time, querendo ou não, apesar de uma força de tabela acessível, tem que ter um nível adequado, e eu não consigo colocar meu mão no fogo aí por esses 3 times, além do Colts, do Bengals, que você trouxe desses 5 primeiros aí, que eles vão conseguir fazer isso, né? Citou o exemplo do Patriots aí como exemplo importante, e foi uma surpresa, claro, a virada de chave tão rápida assim com o Mike Vrabel, né? Mas, cara, querendo ou não, teve muitos méritos aí no time que tinha algumas peças já que eles conseguiram potencializar aí nessa sequência. Mas, enfim, acho que também não estava um passo acima desses outros times que a gente mencionou, o Patriots, na minha visão. E pegando nesse gancho teu ali da questão dos que você falou, o Indianapolis Colts, eu ainda crio aqui um asterisco neles, porque é o seguinte, eu falei só dos 5 melhores aqui de força de tabela. Porém, logo abaixo ali, cara, do Colts, não tão distante, está o Texans, o Titans e o próprio Jaguars, né? Que são da divisão do Indianapolis Colts, ou seja, então a chance de complicar para o Indianapolis Colts, eu acho que tem um pequeno asterisco ali, devido aos seus adversários de divisão também terem uma tabela um pouco mais tranquila, digamos assim. Já virando a página, virando a tabela das forças de tabela mais difíceis, aí nós temos o quê? Chicago Bears, que pegou o playoffs no passado, com a equipe do calendário mais difícil. Na sequência, Miami Dolphins, que está num rebuild para eles até bom, né? Digamos assim, na minha opinião. Arizona Cardinals, que também está querendo ou não um processo aí de encontrar novos talentos, não está ainda aquela equipe pronta, né, para chegar no playoffs, para ir adiante e tentar buscar algo. Packers
e Chiefs. Esses são os 5 mais com tabelas mais difíceis. E logo abaixo do Chiefs tem o Patriots ali, né? Então, desses 5 mais difíceis, Bado, a gente tem aqui o Bears playoffs, o Packers foi playoffs também ano passado, né? E o sexto, vamos colocar o Patriots também. O que você acha para agora 2026? Você acha que algum deles vai escorregar? Algum deles vai conseguir se manter ali? E quem desses pode talvez surpreender e pegar playoffs? Na verdade, a gente já sabe, a resposta minha, talvez seja a mesma, que o Chiefs é uma equipe que a gente não desconsidera até pelo quarterback que possui, né? A não ser que o Patrick Mahomes volte completamente, né? Bizarro após a lesão aí no joelho, que a gente não sabe como é que está o processo de recuperação, mas fora isso, a gente, né, a qualidade tem, e reforço teve também na questão do Kenny Walker e tal. Eu acho aqui, dá meu palpite, que o Chiefs é uma equipe que deve pegar playoffs, aí se tudo correr da maneira como deve ser, né, é um time muito forte ainda, pelo quarterback. Eu acho que o Packers é capaz de escorregar, o Bears se mantém nos playoffs, e o Patriots, cara, na minha opinião, fica fora, tá? Já vou falar agora. Para mim, o Patriots, cara, desses times aqui é o que mais tem chance de não pegar playoffs na próxima temporada. E você? Desses times que a gente falou, você acha que o Patriots é o que menos tem chance de pegar? Porque, cara, Cardinals e Dolphins aqui estão numa situação bem difícil, né? Não, é que esses eu já falei que estão em rebuild, né? Isso aí não considero. Tá. Falando do que foram para o os próximo demais passado. ali, Bears, Packers, Chiefs e Patriots, podemos dizer assim. Isso. Cara, primeiro eu acho que é uma notícia ruim para o Chiefs aqui, mas também é aquilo que eu comentei, né? Eu acho que muito dessa força de tabela é por conta também do desempenho dele mesmo, que acabou ajudando os seus adversários de divisão a terem um recorde bem bom e que acaba pesando isso nos confrontos aí com Chargers e Broncos, né? Quanto à força de tabela. Mas, querendo ou não, é uma notícia ruim, porque você vai ter um QB que é a sua peça, a cara da tua franquia, voltando numa lesão dura, provavelmente voltando em cima da hora, né, em cima do laço ali para a temporada, e com uma tabela que não é fácil, né? Então, acho que eu acredito sim numa volta do Chiefs aí, mas ainda tem uma série de asteriscos e pontos de interrogação que a gente fica ainda receoso de cravar qualquer coisa, né? Primeiro, a divisão muito forte. Segundo, Mahomes voltando, né? Vai saber se ele vai voltar igual. Hoje em dia a medicina é muito avançada aí, então a gente espera sempre que o cara e o Mahomes tem também essa ética aí de estar bem focado e dando tudo de si ali na recuperação para estar pronto, né? Mas tem essa ressalva sempre, né? Mas eu acho sim, cara, que o Patriots, dentre esses outros que falou, quem sabe o Bears também é um time que tem um pouco de dificuldade, apesar de que os seus adversários de divisão ali também caíram um pouco, né? O Vikings, o Packers é sempre aquela coisa meio esquisita, né? Que você sabe, na minha opinião. O Lions também deu uma decepcionada boa no ano passado, vai ter que ter um fato novo ali, mas as movimentações no elenco ali acabam gerando algumas dúvidas também, né? Se eles estão prontos para fazer esse rebuild ou se o Lions foi simplesmente uma colheita de uma geração muito boa ali que agora acabou, né? Tem essas dúvidas, né? Então o Bears acho que também não tem tarefa fácil, mas eu acho que o Patriots, com a presença do Bills na divisão, é sempre uma ameaça para mim. E eu tenho minhas ressalvas com o Packers aí, cara. Eu acho que se o Bears se consolidar como esse dono da divisão, digamos assim, que eu acho que tem o potencial para ser. O Lions tentar dar uma recuperada, pode se estar para o Packers. Eu acho que está entre esses dois aí, dentro dos times que você mencionou. Acho que a maior dificuldade aí de classificar para os playoffs no ano que vem, na temporada que vem. Concordo também. E outra pergunta aqui relacionada agora não só à força de tabela, Bado, antes de a gente pular para falar de prime time, tem aqui, não sei a que ponto você acha relevante isso na questão de performance dos times, tá? Que é a quantidade de milhas que eles vão viajar para jogos durante a temporada.
Não só internacionais, mas de todos os 17 jogos. O 49ers, cara, vai viajar 38 mil milhas. É o que mais vai viajar. Depois o Rams, 34 mil. Obviamente, esses dois têm uma parcela gigantesca devido à viagem para a Austrália, né? Que é lá do outro lado do mundo. Né? Depois tem Houston, Dallas, New England, Dolphins, Chargers, Jacksonville, Eagles e Seahawks completando o top 10 ali, né? Você acha que essa distância de viagem, cara, tem um fator fundamental assim na questão de performance dos times, cara? Ou você acha que é mais uma desculpa às vezes de um time falar, viajamos demais para lá, para cá e tal? O que você acha? Cara, eu não acho que seja uma desculpa, porque de fato essas viagens longas, principalmente a Austrália, uso e tal, acho que tem sim um certo impacto no desempenho dos times. Mas eu acho, cara, sinceramente, que isso é bem balanceado pela liga aí. Então acho meio. Eu sei que pode ser que em alguns casos não seja balanceado dentro da mesma season e acabe afetando ali, mas eu acho que, cara, no overall, assim, eu acho que é bem equilibrado a questão do schedule ali, eles tentam dar uma balanceada legal, e querendo ou não, esses jogos internacionais eles são aceitos dos times também, né? Às vezes o técnico não está de acordo, mas a franquia também tomou essa decisão de aceitar, né? Provavelmente motivada por muita grana pingando aí, né? Mas, enfim, também não dá para ficar como os coitados aí, como se as coisas tivessem caído no colo sem impacto nenhum. É uma decisão de negócio mesmo ali. Mas eu, particularmente, não acredito muito nessa teoria, não. Eu acho também que o futebol americano em si é um esporte que os caras meio que. Lógico, tem técnico chorão? Tem. Mas eu acho que eles são muito mais focados em se adaptar ao que tem pela frente, boa. Eu acho que é um esporte um pouco diferente nesse aspecto, assim, sabe? Eu acho que é mais direto na solução, o que tem que fazer para se adaptar ao cenário, ao contexto. Eu acho que até pelas questões da familiaridade que já tem com essas adaptações, até quanto a clima, né, Neminha? Tem que jogar na neve, tem que jogar no calor, tem que jogar uma semana assim, outra semana assada, os times têm que ficar procurando adaptações. Eu acho que o americano em si é um esporte que eu acho que isso está bem consolidado, esse tipo de cultura, e não acho que seja um peso tão grande para os times, não. Eu também concordo, mas ali a questão do equilíbrio, Vado, acho que eles não pensam muito, cara, porque o Carolina, que é a equipe que menos vai viajar só 8 mil milhas, cara. É muito diferente, é 30 mil milhas de diferença, é coisa pra caramba, né? Então, sim. Meio... Mas, por exemplo, o Jaguars é o time lá que, cara, tá lá, provavelmente tá no top 10 ali dos com mais milhas, mas é o time que aceita ir para Londres 2 vezes, né? Sei lá, ficar lá 2 vezes, né? Se bem que também isso é considerado que eles ficam já direto 2 semanas lá, né? Eles não voltam para Jacksonville, né? Então, enfim, querendo ou não, tem decisões de negócio aí também, né? É verdade, também acho que não tem que ter essa desculpa aí, acho que é muito mais. Acontece por causa que o país também é grande, o próprio país tem fuso horário diferente, 4 fusos horários diferentes de viagem, né? Da costa leste para oeste, então acho que é algo já meio que natural. A Austrália deve ter sido uma escolha dos times da costa oeste e quem sabe até por uma distância menor, né, Nemir? Cara, confesso que eu nunca viajei para o outro lado do mundo para saber se você viaja para a esquerda ou para a direita, né, cara? Eu sei que é. Eu também eu sei que o mundo. Parece eu sei que faria mais sentido geograficamente que fosse para a esquerda. Para mim, né? Eu não sou um terraplanista. Não acho que se eu for linha reta, eu vou cair no buraco, né? Para mim, vai para a esquerda e para a direita. Só não sei que diferença que faz aí na questão de viajar, pedrada, né? Ó, eu tô vendo aqui no Google Maps, Emília, de São Francisco para Melbourne. Não sei nem se vai ser o jogo, vai ser em Melbourne, mas tá dando um voo de 15 horas aqui. Tá? Cara, e vamos pegar, por exemplo, de Nova York para Melbourne. Quanto tempo dá? Direto e para a esquerda. Boa. Então beleza. E então dá não. É que daí eu vou para Nova York, eles também vão para a esquerda, mas eles cruzam o país, né? Daí dá 22 horas. Então, enfim. Então, só comprovando a teoria aí, para quem acha que a Terra é plana, que não é, né, Bada? Ela
Vai para os dois lados. Para os dois lados. Mas então é isso, cara. É distante também, mas enfim. Então, é Melbourne sim, na primeira rodada, o Thursday Night Football. E vamos falar disso agora. Vamos falar dos prime times. Primeiro, antes de passar os jogos de prime times, tivemos 5 equipes que não tiveram nenhum jogo no prime time. New York Jets, Miami Dolphins, Tennessee Titans, Las Vegas Raiders e Arizona Cardinals. Acho que esse ano a NFL acertou, né? Pelo menos, né, Bado? De tirar esses times aí do prime time, porque de fato são equipes que não têm tanto atrativo assim, né? Talvez ali. E aqui me confirma, os prime times a gente está considerando a quinta, domingo e segunda, é isso? E também aqueles jogos especiais lá de tipo, Black Friday, Natal. Não, só quinta, o Sunday Night e o Monday Night Football. São só esses 3. Os outros aí não estão inclusos, como Black Friday, Thanksgiving, essas coisas ali. No Natal não está incluso, não. Não, eu acho que não tá errado. Coincidentemente, são os times aí com os piores recordes aí que estavam picando primeiro aí no draft, né? Então, é natural que esses caras tenham tido temporadas ruins e que isso levem a ter menos apelo aí, né? Apesar de que às vezes esses times que tem o QB jovem ali, né? O QB novo, sei lá, o Fernando Mendonça, às vezes tem um certo apelo ali que da galera querer assistir, né? Nem que seja para ver a tragédia, mas quer assistir. Mas enfim, cara, hoje em dia, com tanto prime time, tem que fazer um esforço para não botar o time pelo menos uma vez, né? Então, esses caras aí capricharam também no desempenho pífio ano passado para não ter nenhum tipo de apelo. Então, acho que é. Mas é comum, né? Acho que é comum a gente ver aí os piores times não tendo jogos aí, né? Mas lembrando que sempre temos a possibilidade de flex também para o final da temporada. Então, se algum desses times tiver surpreender, acho difícil, né? Nesse primeiro ano já aconteça com esses times aí. Mas estiver ainda brigando, às vezes, por um título de divisão, alguma coisa, pode ser que pingue alguma coisa ainda, né? Lá na semana 17, 18 tem aquele flex, e daí pode ser que mude. Eu acho que não, né? A não ser que eles enfrentem algum time que esteja concorrendo ali, alguma vaga importante e tal, e coincida com isso. Caso contrário, acho difícil. Daí, em contrapartida, tivemos aqui, Bado, pegando a lista agora dos times que mais tiveram prime times. Los Angeles Rams, 7 prime times, Bado. Inclusive, o Rams hoje renovou com o Stafford mais um ano, né? Podendo chegar até 60 milhões. Então, é merecido, né? Tô MVP, jogou pra caramba, é um cara... para mim, né, cara, eu sou um cara muito defensor do Stafford, né? Tem gente que não gosta. Sou defensor desde a época do Lions. Acho que foi um cara aí, uma carreira que ele se mostrou muito resiliente, porque era o cara que apanhou e, né, sempre teve com um jogo bom, cara, nunca fazendo vexame, né, sempre conseguindo extrair, e se encontrou lá no Rams, né, sendo campeão e tal, fazendo boas campanhas, e inclusive é um dos times aí, hoje em dia, favorito para essa próxima temporada, né, pelo que todo mundo vem falando, e na minha opinião, com razão. 7 joguinhos pro Rams. Acho que isso aí é merecido, né, Mado? Não dá pra gente falar que não, né? Com certeza. E o Stafford tem um fator adicional que é tá jogando com querendo não provar pro próprio time que ele ainda é o cara do time, que a decisão de draftar um QB foi errada, né? Eu não me surpreenderia muito o cara ter uma temporada, do nível daquele teve já novamente aí para esfregar na cara, vai que o cara ganha um Super Bowl, né? E aí os caras vão ficar com o nosso amigo Ty Simpson lá, guardado no armário por vai saber quantos anos mais, né? Então, enfim, eu acho que ele tem essa motivação, esse chip on the shoulder aí, para provar ainda mais. Eu acho que ainda é um fator adicional, um temperinho aí nessa temporada do Stafford, que eu concordo. É um cara muito legal de ver, desde sempre, né, Neminha? Desde que entrou na liga. Teve alguns momentos no Lions ali de bastante contusão, né, e tal, mas no Rams em si teve o começo avassalador, no primeiro ano já ganhando seu título, né, e depois caiu um pouco o nível ali, né, uma transição de elenco e tal, mas depois que ele conseguiu, principalmente com a chegada do Puka aí, né, o negócio elevou de nível bizarramente, né, e
E aí agora com o primeiro MVP dele, um time que tinha totais condições de ter vencido o Super Bowl também ano passado, mas daí vai aquele detalhe do jogo ali, né? Enfim, acho que tem tudo para brigar novamente esse ano aí. Cara, eu tenho até um apreço maior porque o primeiro jogo que eu assisti ao vivo da NFL foi o Stafford, né? E o Lions contra o Giants, lá no MetLife Stadium, contra o Eli Manning. E, cara, aquele jogo ele jogou pra caralho, cara. Ele jogou, nossa, absurdamente o que ele deu pra ver, cara, como o cara é bom mesmo, porque tava no Lions, né, cara, e, cara, meteu uma vitória elástica no Giants, assim, tipo, como se fosse fácil, né? Ainda, ou já tinha parado? Não, o Megatron tinha acabado de parar, cara. Então, tava sem o Megatron. Ele teve um TD pro Eric Ebron, lembra? Tyrande? Lembro. Que era grandão e tal, e, enfim. Daí eu lembro que eu vi até um touchdown do Ivan Ingram, passado pelo Eli Manning. Você vê como o Ingram tá ficando velho também, já faz 9 anos. Enfim. Cara, e o Stafford tem uma né? parada bizarra que ele lançou uma temporada de 5.000 jardas que foi ofuscada pelo Breeze, que lançou, sei lá, 5.100, o Breeze foi lá no mesmo ano, lançou 5.400, sei lá, absurdo. Então ele, com o Megatron ali, teve um ano espetacular ali também, um ano especial ali, não lembro qual foi o ano certinho, mas, cara, é bizarro. De fato. Agora, em segundo lugar na lista, Bado, temos aqui o atual campeão Seattle Seahawks com 6, junto com o Bills, junto com o teu Chiefs e junto, para sua alegria, Bado, Green Bay Packers. Olha que delícia. 6. Cara. Comente os 6 para metade do Packers aí, cara. Natural, né? As escolhas aí, eu acho que o Chiefs até dá para gerar. Não sei se você fez esse tipo, ficou um pouco incomodado com isso, né, do Chiefs eventualmente ter mais prime times que o Broncos, mas acho que é questão do apelo, né? Do Mahomes, querendo ou não, tem todo um hype em cima aí que a galera gosta de ver também, né? Já é padrão, né? Então, apesar dos pesares, a temporada ter sido ruim, querendo ou não, o homem tá de volta, então tem esse apelo. Só se machucar de novo, a galera vai ficar o ano inteiro vendo, sei lá, até esqueci o Justin Fields lá correndo para 70 jardas e lançando para 60, né? Enfim, o ano inteiro, vamos ver. Mas, cara, Packers é uma torcida grande também, né, Deminha? Apesar de ser uma cidade, um mercado pequeno, é uma torcida grande nos Estados Unidos em si, né? Um time aí clássico, tem muito apelo de audiência, querendo ou não, né? Apesar de ser um time, ao meu ver, muito sem graça, como eu costumo frisar aqui, né? Mas os demais também vêm de bons desempenhos no ano passado, ou são franquias tradicionais aí também que já têm sua fanbase e por isso audiência e são mais procurados aí pelos canais para tentar reservar os seus jogos aí na grade. Tem o America's Team, Dallas Cowboys com 5, ao lado de Eagles, Bears, Patriots e 49ers. Vai ter o famigerado Giants e Cowboys, que sempre enfiam no prime time aí, né? Porque é um jogo. Cara, da primeira rodada já, né? Sunday Night Football. É sempre, né, cara? Cara, sei lá, dos últimos 10 anos, acho que deve ter tido uns 7 Giants e Cowboys no Sunday Night Football da abertura. Porra. Então. Cara, agora que Packers meteram Cowboys e Packers aqui, cara, na semana. E o Bears, minha, tá com quantos? O Bears tá com 5, cara. Tá bem cotado aqui. O Bears é o time que agora tá bem, né? Mas que também a segunda maior cidade, né? Não, terceira maior cidade, né? Depois de Los Angeles. Isso, Nova York, Los Angeles. Nova York, Los Angeles. Nova York, Los Angeles, Chicago, acho que é isso. Então, um mercado gigante também aí que costuma ir para o prime time por também carregar a sua audiência. Mas a torcida ficava meio puta no passado porque o time tava uma draga e ficava sendo exposta no prime time todo ano ali com desempenhos horrorosos. Ficava vendo o time no prime time tomar ferro, né? Ficava suplicando para que os jogos fossem às 2 da tarde junto com outros 12 jogos para ninguém prestar atenção. Mas agora o Bears está bem, né? Então acaba voltando para os holofotes aí positivamente. Sim. Tá, enfim, tem algumas outras bizarrices aqui, já vamos falar dos jogos. Aí na sequência com 4 jogos, Vikings, cara, minha Nossa Senhora, não sei o que aconteceu que o Vikings tem 4 jogos, o Giants tem 4 e Steelers tem 4, minha alegria também, adoro ver Steelers, que inclusive Vikings bem é o Rodgers.
Aaron Rodgers vai jogar, né, Bado? Anunciou Ah, também e essa tá, semana. e anunciou que é o último ano dele, o cara tá se achando o Kobe Bryant na farewell season, né? O NFL não tem essas paradas, né, cara? Ninguém fica dando moral pro maluco que vai parar. Pelo menos eu não lembro dessas questões aí de o cara ficar sendo homenageado no estádio adversário. Na NFL eu nunca vi isso, né, Lemina? Na NBA é comum, mas na NFL eu não me lembro. Não lembro disso também. Ravens, Lions, Texans e Tanto que é Commanders. raro, Esses né, Lemina? todos. Desculpa interromper, mas é raro o cara anunciar antes, assim, que é a última, né? Geralmente o cara anuncia depois da temporada acabar, toma uma decisão depois, né? Eu não tô lembrado aí de um caso que o cara anuncia, assim como o Rodgers está fazendo agora. Não, de fato, cara, nunca vi falar E ele isso. carrega muito Aí. mais hate do que eu acho que outra coisa, né, nos outros estádios. Não ia ficar puxando o saco, né? A galera já deve estar agradecendo que ele não vai jogar mais. Beleza, não sei o que é o último. Tomara que seja. A galera já está naquele processo. Tomara que seja a última mesmo, que ele cumpra a palavra, né? Que não queira voltar lá. E para, enfim, cara, o Steelers, coitado também, né? Também tá ali com o navio sem comandante, digamos assim, né? Porque o Roger, do jeito que Cara, tá mas acho que feia a eles estão. coisa. É, tá feio, também acho, mas estaria pior sem o Rodgers. Eu acho que, querendo ou não, é um QB bem mais capaz, apesar da idade, apesar dos pesares, em relação ao que tem no elenco ali, o que diz muito sobre os outros, né? Mas ainda assim. Enfim. Aí com 3 jogos temos. Aliás, os 4 jogos ainda falando do Vikings, eu achei um absurdo. Não sei o porquê que ele tá com 4 jogos. Esse é inacreditável, mas. Porque, cara, ninguém quer ver o Vikings, né? Vamos combinar aqui. Desculpa os torcedores do Até Vikings tem que. Justin Jefferson e tal, né, as figuras legais ali, mas enfim, é um time que tende a ter um recorde esquisito esse ano, né? Cara, a não sei que o Kyler Murray ganhe a posição lá, de fato, do DJ McCarthy, né? E mude da água pro vinho, né? Aí sim a gente vai poder ver o Justin Jefferson produzindo, É. né? Senão, cara, esquisitaço. Com 3 jogos, Jaguars, Broncos, Bengals, Falcons, Panthers e Chargers e o Bucks, né? Aí times de playoffs com 3 jogos, né? Caso do Jaguars, Broncos, Chargers, deram menos valor aí. O Broncos, cara, ele começa a temporada meio que on fire, né, cara? Na primeira rodada já pega o Chiefs no Monday Night, né? Na segunda ele já na terceira, perdão, ele já vai jogar um Sunday Night Football com o Rams. Na quinta já pega o jogo, acho que contra o Seahawks, não, na sexta, ou seja, vai gastar os 3 prime times nas 3 primeiras semanas, ó. Depois o Broncos não tem mais nada de prime time, cara. Que Que é isso, negócio hein? meio. Esquisito, né, cara, essa distribuição, hein? Pois é, cara, pegou. É porque assim, né? Já vamos falar daqui a pouco. O calendário do Broncos dessas primeiras rodadas é algo espetacular, né? Deixa eu Para ver quem aqui, deixa eu montou o abrir aqui. calendário ali, cara, começa contra o Chiefs fora de casa, depois ele joga em casa contra o Caraca, Jaguars, aí ele caceta, pedrada, hein? vai, Os vai pegar 6 o Rams primeiros. em casa. Cara, então, os caras colaboraram, né, cara? Falaram assim, vai lá, Broncos, se vira. Você tem Mas 6 depois melhora jogos bem de. também, né, Neminha? Da semana 7 até a Depois só a semana 10 desgraceira ali. também, né? Tem o Chiefs de novo, mas os outros ali é tudo bem acessível, né? Até chegar no Bills. Mas enfim, de prime time só tem os 3 primeiros em 6 rodadas, depois acabou a festa do Broncos. Aí o Colts tem 2, o Saints e o Browns tem 1. Aí, ok, é apelo menor também, equipes que não estão tão bem assim para brigar, digamos assim, de playoff. Mas uma divisão do prime time que sempre dá o que falar, a gente Não, sempre mas fala tem disso, né, cara? o Thanksgiving também. Eu sei que não tá na contra os prime times aqui, mas é 27/11 é Thanksgiving Prime Video aqui, né, que tá mostrando, né? Isso. Daí é o jogo da Black Friday. Ah, Não, da é Black pré. Friday. Será que é da Black Friday ou da pré-Black Friday? Peraí que eu tenho anotado aqui. Deixa eu buscar lá. Que Cara, os daí. caras Então, inventaram daí que até um esses dia prime aí, time tá falando. né? Thanksgiving Eve. Os caras vão meter jogo aí, estão achando qualquer Isso! desculpa para colocar jogo aí. É esse? Não, esse não. Esse vai ser o Packers contra o Ravens, cara. Olha que alegria. Contra o Rams, perdão. Cara, então, esse se fosse já contar mais um prime time, porque esse não tá contando no prime time, né? É só o Thursday Night Football, o Sunday e o Monday. Senão ia ser mais um. Mas o Broncos tem, de fato, esse Friday Night da Black Friday, né? Que é
Broncos contra os Steelers, e depois tem o jogo de Natal lá contra o Bills, né? Então, Então tem mais esses dois aí. Não fica mas completamente enfim, fora. não tá fora, mas enfim, são jogos aí interessantes que tem, e talvez na semana 17 possa ser jogo também de TV, né, Bado? Que é o jogo do Patriots. Sim, tá TBD aqui ainda, né? É a penúltima jogos bons aí, acho que rodada. tem o potencial do flex grande aí para entrar na grade ainda. Patriots e Chargers. Chargers pode estar ainda brigando por alguma questão de divisão, né? E Patriots pode estar brigando por seed alto aí, né? Quem sabe, né? Então, mas enfim, dividiram dessa maneira, com alguns times aí que a gente acabou de falar, meio questionáveis, outros nem tantos e tal, mas é o que aconteceu, né? Os jogos internacionais, né? Todos anunciados, a gente falou, né? Foi Melbourne, 49ers e Rams na primeira rodada. Na semana 4 Cara, temos Commanders. a gente tava com uma dúvida disso quando a gente discutiu isso, né? O jogo vai ser que dia? Sábado, domingo e que horas? Qual jogo? O da Austrália, por exemplo, vai passar nos Estados Unidos que horas? Vai passar às 8h35 da noite do horário do leste, 9h35 horário de Brasília, na quinta-feira. É o Thursday Night Football. Então, nos Estados Unidos vai ser quinta-noite, é isso? Na Austrália vai ser sexta de manhã? De manhã. Caraca, que bizarro. Os caras vão jogar na sexta de manhã na Austrália. Cara, é o que deu para. É o que a NFL conseguiu fazer, porque que nem eu tinha falado Será antes, que é né? feriado, na sexta-feira. Porra, ter um jogão de manhã no dia de semana faz muito sentido, né? Cara, não sei se a escala lá é 6x1, 5x2, 4x3, qual que é a escala australiana, mas, cara. É bem estranho, né? Pensando no público de lá, né, cara? Mas, enfim, deve ter algum esquema aí, né? Porque Vamos, depois. Você acha que vai ser que horas de lá? 8h30? Que horas que vai ser lá, então? Que horas é agora em Melbourne, por exemplo? É isso que eu tô vendo agora. Aí. Agora em Melbourne são 11h37 da manhã, de sexta-feira. Cara, o jogo vai ser. Então eles estão 13 horas da nossa frente. O jogo vai ser 10h30, então, cara, da manhã. 10h30 da manhã, então. Se não tiver fuso, né? Até lá, mas não vai ter fuso agora, né? Porque não tem inverno, cara, verão, imagina nada. Esse jogadorzado, né? Que vai reclamar, cara. Os caras estão indo para a Austrália, vai ficar o fuso horário tudo zoado e ainda entrar em campo de manhã. Cara, vamos tomar o café da manhã australiano, pão australiano, né, Nimi? Aquele marrom escuro lá, porque é a única coisa que eu conheço. Os caras já estão acostumados com já pão australiano e Outback, né, cara? É a única coisa que eu entendo de culinária australiana. Vamos comer aquela Blue Onion, né? Pão australiano e vamos pro campo. É um belo breakfast, né, cara? Eu confesso que eu poderia comer isso aí de breakfast tranquilamente, cara. Eu ia também, viu? Era dentro. Porra, cara, aquela cebolinha lá, cara, é maravilhosa, cara, espetacular. Demais, porra. Mas, cara, 10h30 de fato. Se for. Cara, acho que não tem fuso que vai mudar agora, né? Porque agora não, já tá. Vai ser uma hora pra cá, uma hora pra lá, vai ser de manhã lá, né? A minha questão é, cara, eles devem se bobear, eles marcarem algum dia de algum feriado nacional, alguma coisa, né? Não é possível, né, cara, que os caras vão meter dia de semana, assim, normalmente. Cara, eu acho que. Se fizesse um jogo aqui no Brasil sexta de manhã, você acha que lotava, que nem lotou de noite? Cara. Puta, excelente pergunta, né, eu cara? Acho que sim. Até acho que sim, cara, mas a vai, né, cara? Pela audiência do jogo, na TV e tudo mais, cai muito, né? Se eu marcar num horário assim, né? Sim. Se não tiver uma justificativa ali, algum feriado, enfim. Bem esquisito. Vou pesquisar sobre isso, a gente traz os próximos aí para ver se isso tem algum impacto lá. Não. Então, tem um feriado na Austrália, cara, em setembro, só que é dia 28 de setembro, cara. Então, que é o King's Birthday, o nome do feriado aqui. Mas, cara, e o jogo é que dia? Não, o jogo é no começo do ano, do mês, cara. É dia. É na primeira semana, né? Na primeira semana. Dia 10 ali, né? Cara, não faz. Deixa eu ver, entrar no outro site que eu achei aqui. Dezembro, né? Cara, não tem feriado em
Em setembro, cara, aliás, o único que tem em setembro é lá em Sydney, se não me engano, cara, pelo que eu tô vendo aqui, cara. Vamos ver aqui, Australia Holidays 2026, né? Não tem, não, Bado. Não Não, tem nesse nada. dia não tem, não, Cara, não tem nada. dia útil e toma ali. Cara, Vamos ver como é que vai ser esse esquema aí. esse é o famoso dia que que os funcionários lá metem o famoso personal day, né, no trabalho e vai pro jogo, cara, não tem erro, cara. É que eu falei, né, cara, na sexta-feira dos Estados Unidos não pode ter jogo por causa do Labor Day, né, Você que é disse. negócio do Labor Day e tal. Então, teria que ser na quinta-feira, de fato. Aí meteram na quinta, para ser na sexta lá na Austrália, enfim. Falando dos jogos nacionais, então ficou esse aí na primeira semana. Na semana 4, Commanders e Cowboys em Londres. Na semana 5, Eagles e Jaguars em Londres. Na 6, Texans e Jaguars em Londres. Confronto divisional, hein? Que interessante essa aqui na semana 6. Semana 7, Steelers e Saints em Paris. Olha lá, Bado. Que joguinho. Coitado dos parisienses, meu amigo. Ah, cara. Agora você me pegou, hein? Mas eu acho que vai ser no Stade de France, né? Não acredito que vai ser não acredito que seja no Parque des Princes. Na semana 9, Bengals e Falcons lá no Madrid, no Bernabéu, né? Na semana 10, Patriots e Lions em Munique, na Allianz Arena. Então, acho que é Allianz Arena, não no estádio, né? Então, esses são os jogos internacionais. E o Rio de Janeiro ficou ali na semana... Perdão que eu pulei ele aqui. Na semana 3, né? No Maracanã, Ravens e Cowboys, jogaço. Jogo à tarde, 4h25, a gente falou. 4h25 daqui, 5h25 do Brasil. Um horário domingo. Também é uma data que não tem... Não vai ter... não vai ter feriado também aí no Brasil, né, Bado? Para a galera que for de fora. Então, também é a famosa... né? Estou com diarreia, não posso ir trabalhar na segunda e no domingo tá no Maracanã assistindo o jogo Ravens e Cowboys para galera que estiver aí, né, cara? Não tem jeito. Então, vamos ver como é que vai ser. É bem ruim para deslocar, né? Na questão de São Paulo, aqui os jogos foram na sexta, né? Então, tinha toda uma possibilidade. Lógico, a sexta era ruim para você ir, né? Para chegar lá, né? Para quem é de fora, né? Mas, querendo ou não, um horário acho que mais tranquilo para o retorno depois. Né? Cara, vendo aqui o que eles poderiam ter feito, talvez não dava também, né, cara? Eu ia falar no feriado de 12 de outubro, mas 12 de outubro cai daí num domingo, né? Então não ajudaria muito, né? A questão da tabela ser flexível pelo calendário. Talvez um feriado em novembro, só que daí em novembro vai estar o calor do cão no Brasil, né, cara? No Rio de Janeiro, então os caras iam morrer, né, cara? Iam jogar, mas ia ser puxado. Tinha um feriado, qual feriado tem em novembro? Dia... Caramba. Finados, que é dia 2, né? Começo de novembro até dava, né, Bado? Segunda-feira, finados dia 2, talvez o dia 1º até coubesse, né? A parada é que eu acho que os caras eles não pensam muito no país onde está sendo o jogo. Eles pensam na audiência americana no jogo e o evento lá, né? O evento do estádio, mas não na galera que vai assistir de casa aqui no Brasil, por exemplo. Né? Os caras não estão nem aí, né? Estão preocupados. E eu não estou errado, né? Preocupado o quê? Vai vender ingresso para encher o estádio? Vai. Vamos colocar no horário que a audiência nos Estados Unidos vai ser boa? Ok. E acho que é esse o modelo da linha de raciocínio, né? De fato, é um mercado que tem que explorar e eles exploram bem, né? Não tem jeito. Para finalizar, Bado, aqui tivemos esses prime times e tudo mais, alguns calendários aí, a gente já falou um pouquinho do Broncos complicado no começo, depois fica mais tranquilo. Eu quero pegar um assunto aqui que a gente às vezes não fala, cara. A questão das semanas de bye. Aliás, Bado, antes disso, esse ano, cara, todo mundo levante a mão para o céu e agradeça. Não temos a bizarrice do Monday Night duplo, Bado. Não vai ter problema. Sim, acabaram com essa desgraça. Isso aí é horroroso, né, cara? Meu Deus, ninguém nunca gostou disso aí.
Vai acabar esse ano, né, cara? Nunca vamos agradecer por enquanto por esse ano. Mas não ter, cara, já é Cara, uma bênção, eu né? nunca ouvi um elogio dessa parada. Porque uma coisa é você, quem sabe, fazer uma Monday Night duplo com jogos que não são com horários coincidentes é uma coisa, beleza. A primeira semana ali rolava antigamente, né? E tipo, pô, o primeiro jogo é Costa Leste, segundo jogo Costa Oeste, ali, começando mais tarde, pá, aí até ok, né? Primeira semana você tá empolgadão, quer ter aquela overdose de futebol ali, você tá maluco por ver jogo mesmo, o máximo que você puder, né? Agora, fazer aqueles jogos que metade do jogo coincide com o outro, cara, aquilo lá não faz sentido algum. Não, de fato. Então, esse ano não teremos. Aí, o que acontece agora, Bado? Semanas de bye. Elas começam na semana 5, com Chiefs e Panthers. Na semana 6, Bengals, Lions, Dolphins e Vikings. Na semana 7, Bills, Chargers, Commanders e Jaguars. Semana 8, Saints, Giants, 49ers e Texans. Semana 9, Titans e Steelers. Semana 10, Bears, Broncos, Eagles e Bucks. Semana 11, daí temos 6 times de bye. Falcons, Browns, Packers, Rams, Patriots e Seahawks. Aí na semana 12, que é do Thanksgiving, não temos nada de bye. Daí vamos para 13, Indianapolis Colts, Raiders, Jets e Ravens. E na semana 14, Cowboys e Cardinals. Cara, o que você acha dos byes, assim, você, como torcedor do Chiefs? O Chiefs é o primeiro bye, inclusive, né? Você prefere o bye no começo, no meio ou mais para o final da temporada? O que você acha mais benéfico pro teu time, assim? Acho que quanto mais no meio, melhor de mim. Eu, assim, acho que é um momento ali de você dar uma reprogramada e preparar para a última parte da temporada, sabe? Eu acho que o pior, sem dúvida, é no começo, né? Você já vem num ritmo já de começando e para de novo, acho que daí é ruim, né? O segundo é no final, que daí pode ser que seja um caso de você estar com o time meio baleado e uma semana de descanso ajude, mas eu acho que o melhor de todos para mim é o mais centralizado possível na temporada ali, para você ter uma mini off-season ali em que você pode reprogramar as coisas e se preparar, né? Quem sabe seja o melhor equilíbrio ali entre recuperar um pouco o elenco já de uma metade da temporada que já foi, fisicamente, e já dar uma preparada para a reta final ali, sabe? Eu acho que a dúvida aí é entre ser no meio ou no final, né, de minhas melhores aí, né? Porque acho que no começo ninguém gosta, né? Eu concordo com você, cara. Eu acho que no começo não é legal. Eu acho que, né, dependendo do ritmo da temporada, se você pegar ela na metade ali, cara, você fica com um pouco de vantagem com relação aos demais times, né? Por exemplo, o Chiefs, na minha opinião, já se lasca, porque é na semana 5, né, cara? Tipo, vamos supor que o Chiefs, porventura, comece com 4-0, né? Cara, vai quebrar o ritmo total, né? Tipo, primeira semana aquele descanso no momento que você não tá precisando de descanso ainda, né? Tipo, enfim, ruim. Exato, exato. Aí, já falando do Broncos, por exemplo, que é na semana 10, Ok, boa já é semana. ok, né? Porque o Broncos vem dos 6 primeiros jogos que a gente mencionou ali, dificílimos, né? E depois ele pega ali da semana 7 até semana 9, 3 adversários que na teoria é para vencer, né? Que são adversários Sim. mais fracos. Tem uma pausa na 10 e daí volta na semana 11 contra um time tranquilo, teoricamente, que seria o Raiders, né? Então, Daí fica tem mais umas até... semanas tranquilas antes de chegar o Bills ali, né? Que acho que é quando pega uma sequência mais dura ali no final, né? Do Bills em diante. Isso, daí vem uma semana tranquila, para semana 16 pega o Bills, semana 17 pega o Patriots e fecha com o Chargers. Eu acho que a Ficou questão bom do o schedule bye do Broncos, cara. Ficou legal. na questão do bye, né? Porque o começo ali é pesadinho, né? O Até começo é uma... pesadinho, mas depois equilibra e numa fase que, quem sabe, você já esteja um pouco mais baleado, você pega adversários mais acessíveis. Então, querendo ou não, acho que é melhor você enfrentar os times mais fortes no começo ali, que às vezes ainda estão com algum probleminha de ajustando alguma coisa, às vezes mudança no elenco, comissão técnica, às vezes o Broncos com um time que está estável, né? Não perdeu muita gente.
não mudou de técnico nem nada, então, querendo ou não, a tendência é estar com um desempenho mais sólido em relação ao que apresentou no ano passado, né? Não acho ruim, não, de mim. Eu acho que, quem sabe, seja melhor do que você pegar esses times fortes já com uma identidade bem clara e com, quem sabe, um dos times dos lados baleados aí mais pro final do ano, sabe? Acho que ok. Não, eu gostei, Bado, de começar assim, com 6 jogos difíceis. Eu acho que, assim, o saldo, no mínimo, tem que ser pelo menos um 3-3 ali, sabe? Esses jogos ali, dificílimos, porque senão depois pode esquisitar a questão de playoffs, né? Vamos supor, comece 1-5. Cara, ele tem a obrigação de vencer os próximos 8 jogos na sequência ali, que são mais fáceis, na teoria, né? Para ficar com 9-5 e depois brigar os últimos 3 jogos, que são Bills, Patriots e Chargers, para pelo menos uma vitória, dependendo, né? Pegar o wildcard e talvez 2, dependendo como for. Então, acho que o ideal, na minha opinião, é o 3-3 ali, para poder largar ali com esses mais difíceis e daí ficar mais tranquilo de no miolo ali, tentar já meio que garantir. Chegar acima de 50% dessa sequência aí, me parece que, tipo assim, briga por seed 1 tá bem de pé, né? Tipo, briga por divisão com certeza e por seed 1 também, né? Porque daí você vai pegar uma sequência bem boa ali que você pode engrenar, sei lá, 7 ou 8 vitórias seguidas. Né? O único adversário difícil mesmo, de fato, é o Chiefs, né? Na teoria, né? Claro, a gente fala isso de acordo com o que a gente viu na temporada passada e do que a gente vê de elenco aí para esse ano. Então eu pelo menos tenho esse pensamento, que de fato o Chiefs seria o único dos times complicados ali. Sem dúvida o mais forte. E é em casa, daí talvez, enfim, mas coisas para adiante, Bado. Então, com isso, falamos aí das tabela que foi divulgada na semana passada, né? Os prime times, gostaríamos de ver mais Chiefs e Broncos também, mas não temos, enfim, mas é o que a gente vai se acostumar aí. Para eu terminar, vou reclamar de novo, cara, o calendário me proporcionou, né, Broncos e Patriots, cara, na primeira semana de janeiro, temperatura agradável, cara, você é louco agora, você não pode ficar mais reclamando de frio, dessas coisas, você tem que agir como uma pessoa daí e enfrentar, né, cara? Porque, querendo ou não, a realidade do teu povo aí agora, cara. Se vira. Como diz o ditado, né? Pimenta do outro é refresco, né, meu amigo? Cara, meu amigo, eu fui no jogo de futebol aqui, cara, algumas semanas atrás, tava marcando 4 graus positivo e a sensação de 0. Cara, eu fui com moletom, com casaco tal, meio corta-vento. Eu passei um frio, cara, e eu tava no primeiro anel lá do jogo. Cara, é muito gelado, cara. Você não tá ligado. E agora me meteram em janeiro, eu já falei, nossa, velho, que cacete, cara. Vou ter que comprar um cobertor, sei lá, cara. Claramente eu vou dar um jeito de ir, né? Tem que ir fazer um tailgate lá, vai com teu carro, abre o porta-malas, leva uma churrasqueira, umas salsicha lá e manda ver no tailgate lá, 2 horas antes. O tailgate, eu vou pegar, botar uma salsicha ali, na hora de comer ela é um picolé. Não tem como fazer hot dog, é picolé, porque vai estar menos 20, com uma sensação de quase menos 30. É isso. Se duvidar, vai estar nevando. Bom, você tem que respeitar a tradição do lugar onde você está vivendo, cara. Você tem que se adaptar e se tornar um local de verdade. Cara, falar em local aqui, o pessoal deve me odiar aqui, velho, porque todo dia ou eu tô de Broncos, ou eu tô do Yankees, ou eu tô de outra camisa, cara, que não é relacionada a nenhum time de Boston, cara. Os caras devem me olhar tudo meio esquisito aqui, mas enfim, dá nada, faz parte do show. Mas Estados Unidos com isso fechamos, Vado. Tem bastante, cara. Tem bastante carro aqui também no prédio que eu moro, de Texas, de Califórnia, Virgínia, Maine. Cara, tem todos os tipos de placa possíveis aqui, cara. Até me assustei do Texas, né? Falei, caraca, tem texano aqui perdido na Nova Inglaterra. Mas, enfim, faz parte. E o bom aqui, cara, é que a maioria também, independente de você ser rival, né, cara, tem aquele respeito no estádio, né, cara? Só vai
arrumar confusão se o cara estiver muito bêbado ali e falar alguma abobrinha. Senão, cara, Mas é só tem umas respeitar. tretas às vezes, cara? Tem, às vezes aparecem umas tretas, cara. Não aqui, né? Alguns jogos, tipo, acontece algum problema e tal, mas, cara, que daí a galera que se passa demais, né? Mas eu, por exemplo, todos os jogos que eu fui como visitante aqui, cara, eu nenhum tive problema, né, cara? Inclusive, recentemente fui no Yankees Red Sox ali, fui, né? A Lua até Mas tem tava com diferença medo que eu entre os fosse. esportes aí, cara, pelo que você percebe aí, tipo, do beisebol ser de uma forma mais amistosa, futebol não, ou não? Tipo, é meio que o público americano normal, assim, mantém o mesmo padrão aí. Cara, eu vi com o mesmo padrão, assim. Não achei nada de diferente, apesar de falarem que a rivalidade maior do país é Yankees e Red Sox, mas eu fui no jogo, fui de camiseta, tinha uma galera com o do Yankees e tava tudo tranquilo, cara, não vi nenhuma confusão acontecer, então acho que é aquele negócio, cara, é só você não entrar na onda da provocação muito forte, cara, que todo mundo se zoa na boa e o jogo que segue. Para fechar, do episódio, resultados do FABR, tivemos alguns jogos ali. Em Minas Gerais tivemos o Minas Gerais Bowl. O Uberlândia Lobos venceu o Cruzeiro FA 14-9. Caraca, já Na saiu campeão lá? SPFE. Cara, aí eu tô na dúvida, porque o Vasco Almirante vai fazer uma final aí contra o Tubarão Encerrado. Eu não sei que final que é essa, cara. Tipo, Entendi. É fiquei estranho, né? O meio. campeonato acabar no meio de maio, sendo que o Nacional acaba lá, começa lá em julho, né? Cara, eu não confesso que eu não entendi a regra desse torneio lá de Minas até agora, enfim. Mas mostra que, pelo menos nesses resultados, né, Bado, que o Cruzeiro, que até então era considerado um time forte, aparentemente perdeu um pouco de força, né? No cenário local ali de Minas, né? O Uberlândia Lobos aí aparentemente está se reforçando bem. Na SPFL Série Ouro, o Franca Carrascos tinha vencido o Leme Lizards na semana passada por 27-13, que a gente não comentou. E nessa última semana tivemos o Taubaté Futebol vencendo o Cannibals 20-14. Primeira vitória do Taubaté Futebol sobre o Cannibals na história. São José Jets 45, 18 para o Vikings Berserkers. São José Jets aí consolidando também um time forte aí no estado de São Paulo, né? Pelo menos nas categorias aí mais inferiores, ali de Série Ouro e tal, D2 do brasileiro. Black Panthers perdeu para o Cane Cutters 14-2. E o Corinthians Steamrollers Rising, que é o time de desenvolvimento do Corinthians, venceu o Jacareí Red Wolves fora de casa por 32-13. Da SPFL Série Ouro, Bado, eu só vi que o time de base do Spartans foi desqualificado do torneio. Não sei o porquê, porque não fui buscar mais informações. O ano passado a equipe principal já tinha sido, né, desqualificada, ou seja, que maravilha o Spartans, né, cara? Não sei o que eles estão fazendo lá fora de campo que está causando essas desqualificações aí, pelo menos em torneio paulista, né, Bado? Porque no brasileiro eles continuam jogando ali e continuam até indo bem. É esquisito, né, Bado? Um time tomar 2 anos seguidos de desqualificação aí numa liga, né? Cara, difícil a gente comentar sem saber o motivo aqui, né? Mas temos um padrão, né? Não é um padrão bom, né? No caso, Não. né? Mas enfim, vamos tentar depois descobrir aí certinho qual foi o rolo que deu. Tivemos aí também torneios de flag do Brasil afora, aí, regionais rolando, Campeonato Paranaense, que teve sua rodada também suspensa por causa da chuva, que depois vão avisar o que vai acontecer, mas enfim. E o torneio do Paranaense em si, que também entrou no hiato, né, Bado? Já faz o quê? Umas 3 semanas que Isso não fala aí, resultado. tô Já entendendo. que... E a rodada ia ser esse fim de semana, eu vi que os times anunciaram que vai ser no outro fim de semana, vai ser no fim de semana dia 30. Não entendi, cara. Confesso que, assim, se tiver alguém da Federação Paranaense ouvindo o nosso humilde podcast, puder nos explicar qual que é a lógica de ter um mês sem jogo no meio do campeonato. Então, eu sei que teve feriado seguido aí, 1º de maio, depois teve Dia das Mães.
Não sei se essa foi a definição, mas, cara, muito estranho, né? Quebra completamente o ritmo do torcedor que está acompanhando, dos times, né? Que vão jogar e ficam um mês sem jogar. O Croco está esperando o adversário lá, fica um mês treinando sem saber contra quem vai jogar, daí provavelmente vai ter esse jogo, 2 semanas depois já tem o confronto, então perde um tempo de preparação aí de saber quem faz, enfim. Que não vejo vantagem para ninguém nesse hiato aí, né, Demi? Não, para ninguém, cara. Tanto é que pelo menos a conferência do Croco já está definida, né? Todos já jogaram Sim, todos os esse é mais jogos, estranho ainda, tipo. né, cara? Se ficasse as duas conferências para definir com um hiato, beleza, ia ser ruim, mas pelo menos estava equilibrado o negócio, né? Agora, uma já definiu faz um mês, a outra vai definir em cima da hora e né, logo depois, imagino que já tem os confrontos de playoff já, né? Acontecendo. Então, não sei. Bem esquisito. Vamos tentar obter informações caso alguém nos escute aí. E acho que é isso, né, Bado? De notícias, de coisas aí para falar. Passado a limpo essa tabela. Semana que vem a gente vê o que programa aí para continuar a nossa sequência. A gente vai olhar lá na nossa tabela para a gente ver se tem um episódio aí também com várias novidades. Então, agradecer, né, Bado, o pessoal que ficou até o final, que curtiu, que deu like, que replicou aí também para os seus amigos, para a gente estar crescendo junto aí, Bado. Então, obrigado mais uma vez e tamo junto, né? Isso aí. Valeu que chegou até aqui. Semana que vem estamos de volta aí. Valeu. Até mais. Valeu, galera. Um grande abraço, um ótimo fim de semana e até lá.